E aí, tudo bem? Estamos de volta com mais um Zona de Distorção e hoje a gente vai falar de um dos personagens mais queridos da Marvel, o Wolverine. Exatamente, hoje nós vamos saber como surgiu esse baixinho, peludo, encrenqueiro, casca-grossa que todos nós amamos. E vamos saber também quais as motivações por trás da criação do personagem e o que cada artista contribuiu nos primeiros anos para o desenvolvimento desse incrível personagem. Fala galera! Pega sua cerveja, coloca o seu chapéu de cowboy, afia suas garras, que tá começando mais um ZDD especial Carcaju, Carcaju mais querido do universo Marvel aí. Então chega mais e seja bem-vindo ao Zona de Distorção. Se eu perguntar pra vocês quem criou o Wolverine, tem muita gente que já tem na ponta da língua. Len Wein. Não tá errado, o Wein teve uma grande participação no desenvolvimento do personagem, mas quem teve a iniciativa de criar o Wolverine na verdade foi o Roy Thomas, que era editor-chefe da Marvel em 1974, ano em que o personagem foi desenvolvido. Mas vocês sabem exatamente por que o Wolverine foi criado? Deixa eu explicar pra vocês. Naquela época, a venda de quadrinhos da Marvel estava crescendo absurdamente no Canadá. E aí o Thomas teve a brilhante ideia: vamos criar um personagem canadense. Outra coisa que vocês talvez não saibam, por que a primeira aparição do Wolverine aconteceu na revista do Hulk? Aí sim, por causa do Len Wein. O Roy Thomas queria que o Wein, escrevesse a primeira história do Wolverine. E ele estava nos argumentos da revista do Hulk na época. Agora, o motivo pelo qual o Thomas queria que o Wein escrevesse a história é o melhor. O Len Wein era muito bom em escrever personagens com sotaque. O Thomas queria que o Wolverine tivesse sotaque canadense. Aqui no Brasil, esses sotaques normalmente são suprimidos, porque não dá para escrever em português com sotaque canadense. Mas lá nos Estados Unidos, vários heróis têm sotaque. A Vampira tem sotaque sulista, o Banshee tem sotaque irlandês, o Irmão Voodoo tem sotaque jamaicano. E o Roy Thomas queria criar um personagem que fosse baseado em um animal, mas ele queria um animal que vivesse tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos. E ele ficou em dúvida entre o Wolverine, que é um animal que aqui nós conhecemos como carcaju, ou o Badger, que aqui nós conhecemos como texugo. Como Wolverine é uma palavra que lembrava wolf, que é lobo, lógico que ele preferiu por esse nome. E o Thomas então entregou isso para o Len Wein. Ele teria que se chamar Wolverine, teria que ser baixinho, agressivo e muito feroz. E o resto ficou a cargo do Wein. Na época, o visual de todo personagem novo era criado pelo John Romita Pai. Então o Wein, complementou como seria a personalidade do personagem, quem ele seria, e entregou para o Romita criar o visual. Romita então criou o uniforme com as faixas pretas nas laterais e criou uma máscara que parecia mais com visual felino. Romita também desenhou garras na parte de trás de suas mãos. As cores do uniforme foram definidas por Christian Skell, que coloriu a primeira aparição do personagem na revista do Hulk, já com desenhos de Herbert Trimpe. Provavelmente Skell se baseou nas cores do time do futebol americano, Michigan Wolverines. O Len Wein tinha ouvido falar que os X-Men iam ser reformulados. Agora ia ser um grupo internacional com integrantes de diversos países. Então ele resolveu que o Wolverine seria um mutante e sugeriu que ele fizesse parte dessa nova equipe. Quem ia desenvolver esses novos X-Men era o argumentista Mike Friedrich. Mas no meio desse processo, Len Wein se tornou o novo editor-chefe da Marvel no lugar do Roy Thomas e acabou chamando para si a responsabilidade de desenvolver esses novos X-Men. Só que o Wein estava muito atarefado no novo cargo e acabou passando os argumentos dos novos X-Men para um escritor ainda novo no mercado, um tal de Chris Claremont. E nos desenhos estava David Cockrum. O problema era, Cockrum detestava o Wolverine, achava que o personagem é um arruaceiro, psicótico, e o Claremont sempre teve a tendência de seguir as preferências do desenhista com quem ele estava trabalhando. Então o Wolverine ficou cada vez mais sendo deixado de lado nessas primeiras histórias. Além do Cockrum não gostar do Wolverine, ele tinha criado outros novos X-Men para a série. Ele criou o visual da Storm, a Tempestade, e também do grande gigante metálico Colossus. E seu preferido era o Nightcrawler, o Noturno, um personagem que ele tinha oferecido para DC, mas não foi muito aceito.
Então ele introduziu o elfo nesses novos X-Men. O David Cockrum então tinha a tendência de dar mais protagonismo para os personagens que ele tinha criado. E isso ficou sensacional, porque todos amamos essa equipe dos mutantes aí. A essa altura, a máscara do Wolverine tinha sofrido uma alteração no visual. Quando desenhou a capa de Giant Size X-Men 1, a estreia dos novos X-Men, Gil Kane fez a máscara do Logan diferente do que o Romita tinha criado. O Cockrum já tinha desenhado a história com a máscara original a lápis, mas quando viu o visual criado pelo Gil Kane, achou muito legal e resolveu, na hora de fazer o nanquim, redesenhar a máscara para ficar igual à capa. Quando criou o Wolverine, o Len Wein o imaginou como se fosse um adolescente. Mas o Claremont e o Cockrum acharam mais interessante que a sua idade fosse indeterminada, um mistério, algo que perdurou por anos, assim como a sua origem. Outra coisa importante criada pelo Claremont e o Cockrum, as garras do Wolverine fazem parte do seu corpo e não eram parte somente da sua luva. Em X-Men 98 de 1976, o Wolverine é capturado sem o seu uniforme e vemos a primeira vez que as garras saem diretamente das suas mãos. Também nessa mesma edição vimos Wolverine pela primeira vez sem a máscara. Pouco depois, o Cockrum tentaria mudar o uniforme de Logan. Ele pegaria o traje do Garra, membro da Guarda Imperial de Shi'ar. A Guarda Imperial é uma homenagem à legião dos super-heróis da DC. O Garra é inspirado no Lobo Cinzento da Legião. Talvez David Cockrum já tivesse em mente essa mudança de uniforme desde a edição 98, porque o cabelo do próprio Wolverine foi bastante baseado no do Lobo Cinzento da DC Comics. Mas foi então que o desenhista dos X-Men foi substituído. Sai Dave Cockrum, entra John Byrne. O Byrne diz que quando ele entrou na equipe criativa, a ideia do Claremont era tirar o Logan da revista. Era um personagem chato que só praticava bullying com os outros e era muito parecido com o Fera. Quando Chris Claremont esteve no Brasil em 2014, eu perguntei para ele se era verdade que ele ia tirar o Logan da revista. Dá uma olhada na resposta dele. Chris, eu sou um grande fã e, na minha opinião, a sua passagem pelos X-Men com John Byrne tem o melhor material da Marvel até hoje. E a minha pergunta é se é verdade que logo no começo você queria tirar o Wolverine da revista, junto com o Dave Cockrum, e se é verdade que você mudou de ideia por causa do John Byrne. No. No. But Dave's favorite character was Nightcrawler. Mas o personagem favorito do Dave era o Noturno. John, being Canadian, John sendo canadense, liked Wolverine. gostava do Wolverine. They're both great characters. São dois grandes personagens. And I've been lucky enough to do them both for a good long time. Eu tive sorte de trabalhar com os dois por muito tempo. But no, we never thought of writing Wolverine out of the story. Mas não, nunca pensamos em tirar o Wolverine da história. Mas e aí é a palavra do Byrne contra a palavra do Claremont. Mas o fato é que o Wolverine acabou se tornando um personagem muito mais relevante após a entrada de Byrne, que também foi criado no Canadá. Ele não queria que tirassem o único personagem canadense da revista. A partir da entrada de John Byrne, o Wolverine foi se tornando um personagem cada vez mais interessante e mais cativante. Não é exagero nenhum dizer que o responsável pelo personagem ser tão famoso hoje é o John Byrne. Chris Claremont e John Byrne, criaram também um personagem que se tornou muito importante no universo do Wolverine, sua paixão Mariko Yashida. O relacionamento entre os dois seria melhor explorado na minissérie Wolverine, desenhada por o grandiosíssimo Frank Miller, enquanto John Byrne desenhava o Wolverine, inspirado nesse ator aí, Paul Giamatti, Miller o fez com uma cara mais de Clint Eastwood e desenhou suas garras no formato de lâminas de espadas japonesas. É isso aí, galera. Todos os artistas que a gente citou aqui foram importantes para moldar a personalidade e também os poderes desse personagem que a gente adora, que já foi imortalizado no cinema e que em breve deve estar voltando aí para as telas agora dentro do MCU, o Wolverine. É isso aí, moçada. Fica por aqui mais um Zona de Distorção gravado. Em breve a gente está de volta com mais um conteúdo sensacional aqui para vocês. Até lá!